Nem sempre encontramos a nossa vocação logo de cara. Muitas vezes a jornada profissional é feita de tentativas, de experiências diversas, de caminhos que parecem promissores, mas que no fundo não preenchem aquilo que buscamos. Está tudo bem, cada experiência que vivemos nos ensina algo, nos dá repertório, nos aproxima de novas oportunidades e principalmente nos ajuda a entender o que realmente faz sentido para nós. O importante é estar aberto a essa descoberta, permitir-se explorar a novos caminhos e ter a coragem de seguir aquilo que realmente nos realiza. Em Transformação Criativa do Centro Europeu, conhecemos as histórias de pessoas que viveram intensamente essa busca, trilharam caminhos repletos de mudanças e descobertas, até encontrar sua verdadeira vocação. Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio de Transformação Criativa e hoje eu tenho um convidado super especial que já rodou algumas áreas aí, né? Começou na música, passou pelo marketing, já trabalhou em escritório até encontrar a fotografia. Da mesma forma também que já rodou o Brasil e agora está rodando o mundo. Né? Direto de Portugal eu falo hoje com o Marcel. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, e você? Como é que tá, Ronaldo? Tudo... Prazer aí poder falar contigo e com quem estiver aí assistindo a gente. Muito obrigado, antes de tudo aí, por ter aceito o convite, né? E a ideia hoje é entender um pouquinho aí da sua trajetória, né? Entender como que você começou e até aonde você foi para encontrar a fotografia, né? Cara, eu, assim, para ser meio breve, assim, eu sempre tive, assim, uma relação muito próxima com a arte, né? A Aham. arte em geral, né? Eu tenho uma avó que era pintora, eu tenho uma outra avó que sempre tocou instrumentos, na minha família eu tenho vários músicos, enfim. Ou Então eu seja, cresci ambiente meio estimulante aí. super estimulante. Então é por isso que até eu comecei a minha vida ou carreira como músico, né? Aham. Eu falo isso meio na palhaçada porque foi uma coisa de adolescente, né? Mas Sim. é aquela coisa do adolescente que faz o que quer, né? Faz o que tem vontade, não o que é obrigado a fazer. E a música foi uma das coisas que me pegou. E eu falo que comecei minha carreira na música porque o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi tocando. Aham. Tinha uma banda quando eu tinha ali meus 15 anos de idade e foi o primeiro dinheirinho que eu fiz. Certo. Depois disso, eu fui atrás de outras coisas para conseguir comprar as coisinhas que eu tinha vontade, né? Em casa, assim, a gente nunca teve, minha família nunca teve muita grana, assim, eu nunca tive mesada nem nada dos meus pais, então eu tive que correr atrás desde cedo das coisas que eu queria. Então aí depois da música eu acabei virando garçom, Aham. dos 16 até os 18, assim, eu fazia muitos eventos, tem um amigo da família que tem uma empresa de catering, e aí ele me contratava para os eventos e eu ia para fazer um dinheirinho, porque o meu objetivo naquela época era comprar um instrumento bom. Eu Aham. só tocava com instrumento ruim, Sim, sim. e aquilo foi E como a garçom, daí a motivação para famosa. eu achar outro trabalho. Era a famosa taxa daí que ganhava, e daí com isso você ia acumulando seu dinheirinho. Exatamente, exatamente. Isso dos 16 até os 18. Nessa época nem tinha fotografia. Eu já gostava muito de fotografia, mas Aham. nunca tinha olhado para a fotografia com os olhos de quem quisesse de repente estudar ou se profissionalizar, né? Certo. E assim foi indo até entrar na faculdade. Quando entrei na faculdade, eu também não sabia muito bem o que eu queria, mas foi engraçado, porque eu escolhi marketing porque Uhum. na grade de aulas tinha fotografia. Certo. E aí foi a minha maior decepção da faculdade, foi porque quando eu entrei foi o primeiro ano que eles resolveram tirar a fotografia da grade. Ah, você entrou com a motivação de ter a fotografia, mas não aconteceu. Não aconteceu, eu terminei a faculdade frustrado com isso daí, mas o marketing meio que eu nunca quando eu entrei na faculdade eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Aham. Então eu escolhi o marketing porque eu via no marketing meio que um coringa, né, no baralho, Aham. assim. Eu poderia estudar aquilo e depois fazer o que eu quisesse da minha vida com aquilo, né? Não Uhum. necessariamente trabalhar com marketing. Mas uma coisa eu tinha certa, quando eu tinha 18 anos terminei o colégio, né? Eu queria logo entrar na faculdade, que era para me livrar dessa obrigação, sabe? Já ter Aham. logo o meu diploma e tirar isso da frente para poder correr atrás de outros objetivos. Então, aí E é aí foi interessante, né, isso, meio. Marcel, a gente destacar.
que é meio um conceito da sociedade, né? Tipo, você tem que fazer uma graduação, você tem que ter o diploma. Então você meio que cumpriu essa sua obrigação para depois entender o que realmente você ia fazer. É uma obrigação da sociedade que ela coloca essa pressão em cima da gente, uma obrigação que eu tinha dentro de casa De também, casa né? Minha também, dos família pais. ficava doida. Sim, sim. Falasse que não ia estudar, com eles pagando colégio particular e faculdade particular, e não sei não. Acho que eles iam mandar embora de casa. Mas, enfim, é engraçado, né, você ter tocado nesse assunto, porque realmente, hoje no audiovisual, eu vejo pelos meus colegas, tem muita gente que não tem formação acadêmica, mas que são grandes profissionais despontando, porque foi isso, né, eles encontraram uma coisa que eles gostavam de fazer e se dedicaram, porque é isso, quando a gente encontra um negócio que a gente ama, verdadeiramente, genuinamente, a gente se esforça mais, sem se forçar. Sabe? É um esforço mas eu acho genuíno, que é porque você está indo atrás de algo que gosta. Né? Uma mudança também de comportamento, né? Se a gente for ver no contexto geral da sociedade, e eu espero que isso cada vez tome mais intensidade, né? Porque, ok, todo mundo tem que passar pela faculdade, tem que ter o diploma, pela obrigação, e não muitas vezes pela identificação, pela afinidade que você tem com aquela área, né? E se a gente olha aqui a realidade de centro europeu, é uma formação de cursos livres, né? Ou seja, a gente olha para o mercado, quais habilidades você precisa desenvolver e depois você pode atuar. Então, sim, algumas profissões realmente você tem que ter um aprofundamento muito maior, né? Vamos falar de uma medicina, uma enfermagem, direito, né? Mas tem outras profissões, e principalmente falando desse campo da economia criativa, que não necessariamente, né? Então, né, a galera do audiovisual tem como aprender de outras formas, o pessoal do design. Então, isso é muito bacana também, porque dá um acesso mais facilitado para muitas pessoas entrarem nesse mercado, né? É mais democrático, né? Você imagina, uma universidade é uma fortuna, são 4 anos, geralmente no mínimo, um curso, dependendo do curso que você vai tomar, às vezes é mais até... Não é? E o Centro Europeu, eu estudei 1 ano de fotografia no Centro Europeu e no final do curso eu já estava trabalhando com fotografia. Então, assim, é claro que o curso me facilitou um monte de coisa, mas também teve muito do meu ímpeto de correr atrás, de me sentir bem, enfim, não estou falando que isso pode ser o caso para todas as pessoas, mas as pessoas que correm mais atrás e que têm mais interesse, eu tenho certeza que um curso de 1 ano é mais do que suficiente para você ter a base, né, para começar a se desenvolver. Eu gosto de falar, né, que eu fiz o curso do Centro Europeu de Fotografia em 2010 e foi o que me iniciou na fotografia, mas desde então nunca parei de estudar. E nesse ramo ainda, que sempre tem algo novo, uma tecnologia nova, uma técnica nova, né, se você não se atualiza, se não se mantém informado e a par de tudo que está rolando no mundo, né? Porque hoje está muito fácil, né? Com o YouTube e tudo mais, e com a internet, a disseminação das informações, a gente consegue ter acesso muito mais fácil. Eu lembro em 2010, quando eu entrei no curso, eu não conseguia ter ideia do que comprar de equipamento, por exemplo. Né? A informação ela era mais restrita, né? Com certeza, com certeza. Hoje está um pouco mais democrático, né? Vou dizer que está mais fácil, porque depois você também tem a barreira que tem muito mais profissionais agora, então acaba que o mercado acaba ficando um pouco mais concorrido. Mas está muito mais democrático por isso. O acesso à informação está mais fácil, o acesso à tecnologia também. Hoje em dia, os equipamentos, até que você vê que está um preço até semelhante ao que está de fora. Né? Com a vantagem de que você pode comprar parcelado aqui na Europa, tudo tem que ser à vista. Né? Então, pensando assim, começar uma nova carreira, investir num equipamento, não sei o que lá, eu acho que estando no Brasil tem diversas facilidades, principalmente mercado. Mercado brasileiro, talvez para quem nunca tenha saído do Brasil, não soe assim tão bom ou promissor, né? Mas quando eu cheguei aqui na Europa, eu fiquei assustadíssimo, porque o mercado é minúsculo, quase não tem trabalho, e eu levei mais de 2 anos para conseguir construir uma carteira de clientes, né? Coisa que quando eu estava no Brasil foram uma questão de meses, né? Eu fiz o curso do Centro Europeu, na época eu trabalhava com marketing, e quando eu terminei o curso, já no começo do ano seguinte, eu pedi demissão do trabalho porque eu já estava conseguindo empatar o que eu estava fazendo no meu trampo com o meu plano B da fotografia. Foi uma virada ali então, muito rápida, né? Se for pensar, aconteceu ali já na sequência.
Eu tive vários motivos pessoais para isso acontecer assim tão intenso, né? Quando eu fui procurar o curso do Centro Europeu, eu já estava me sentindo muito entediado com o meu trabalho. E eu procurei o curso, porque era um assunto, como eu falei, que já me interessava desde a faculdade, né? E que eu fiquei frustrado porque eu não tive. E depois porque eu estava muito entediado com a minha vida, eu precisava de um pouco mais de vida social, fazia pouco tempo que eu estava morando em Curitiba, fazia 1 ano que eu estava morando em Curitiba, eu conhecia quase ninguém, então foi um misto dos dois, deixa eu dar uma atenção para isso daqui, que sempre me chamou a atenção, e ao mesmo tempo que eu de repente também começo a conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, e assim acaba ficando um pouco mais agradável de viver numa cidade que não era minha, né? Com certeza. E tudo confluiu, assim. E eu lembro, foi muito engraçado, né? No primeiro dia de aula, a Charlie e a Tânia me perguntaram para a turma inteira, né? Por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram fazer fotografia? E a minha resposta para elas foi, porque eu quero viajar ao mundo e eu preciso registrar. E isso tem sido verdade, né? Pela fotografia eu já acabei conhecendo aí uns 30 países. Uau! Eu fui tudo a trabalho, não foi nenhum de férias ou a passeio, foi tudo mesmo para trabalhar. Então, foi uma resposta assim genuína de dentro de mim, mas era só especulação, né? Não tinha certeza nenhuma. Mas de certa forma você já soltou para o universo, né? E ele, né, meio que acatou aquilo, né? Mas, Marcel, deixa eu entender, quando você fala assim, que estava um pouco entediado, um pouco não, pelo que eu entendi, estava bastante entediado no seu trabalho anterior, né? O que pegava? Era a rotina? Era a falta de identificação com o que você fazia no dia a dia? Eu até me identificava bastante com o que eu fazia. Eu sempre gostei do marketing, de criar, mas o marketing não pensando em criar necessidade, desejo no outro para que compre, essa ideia consumista que é o marketing, né? Eu sempre gostei muito do marketing pelas soluções, né? De como resolver um problema, como facilitar alguma coisa, ou como criar uma solução que vai ajudar um profissional. E transpondo para a fotografia, eu vejo que a fotografia é uma ferramenta perfeita para fazer isso, é onde eu mais identifico, trabalhar com propósito, ajudar outras pessoas, outros negócios, outras empresas. Mas eu realmente estava quase entrando em depressão, assim, né? Papo sério, porque é uma questão de perfil. Eu entendo que existem pessoas que têm o perfil ir para o escritório, criar uma rotina, aquele horário, tal. Realmente não é o meu perfil, e eu imagino que muitas pessoas que estão aqui ouvindo a gente devem se identificar com isso, né? Eu precisava de algo fresco, sabe? Não estar no mesmo lugar todo dia, eu queria mesmo movimento, eu queria essa oportunidade de viajar, de conhecer pessoas e de trabalhar com uma coisa que fosse leve, ou mas que, sabe que é legal? Eu não dependesse muito de outras pessoas. Quando você traz essa questão, e a fotografia, né? te permite muito isso, né? Até as pessoas falam, o lifestyle, não sei o quê. Eu já puxo pro lado job style, né? Porque é um estilo de trabalho, né? Onde você tem mais flexibilidade, como você falou, você pode circular, você pode conhecer pessoas diferentes, estar em lugares diferentes, né? E eu acho que isso é muito importante as pessoas levarem em consideração quando vão definir uma profissão, porque vai muito também do autoconhecimento, né? O que me estimula, né? O que eu quero em termos de modelo de trabalho? Poxa, eu sou uma pessoa, né, mais de seguir uma rotina, de ter, né, um fluxo mais seguro, ou não, eu gosto de ter, né, uma coisa mais dinâmica, ter aquelas surpresas das novidades, e é interessante quando você traz isso, que você conseguiu encontrar e de certa forma equilibrar aquilo que é prazeroso para você pessoalmente, mas que cabe perfeitamente na sua profissão também, né? Completamente, até engraçado que eu brinco com meus amigos, né? Eu falo, quando eu tô de férias é quando eu mais trabalho. Porque a fotografia é meu hobby, é minha profissão. Então, quando eu saio de férias, eu não consigo sair sem uma câmera. E aí eu filmo, e eu acordo para ver o sol nascer, o sol se pôr, e depois eu quero filmar a lua, ou fotografar, né? Enfim. E aí eu vou produzindo muita coisa quando estou de férias, para depois... Até porque foi uma das maneiras que eu encontrei para divulgar o meu trabalho, né? Eu sempre viajei muito na minha vida, assim, desde muito antes da fotografia, desde que quando era criança, a minha família sempre me proporcionou muitas viagens. E
A minha relação com a fotografia começou muito por aí, sabe? De ver tanta coisa bonita, tantos momentos na minha vida que foram tão marcantes e que ficaram gravados na minha memória, na minha retina, assim, que eu comecei a ponderar. Caraca, eu acho que eu tinha que ter um registro disso, né? Sim. Foi daí que partiu todo esse namoro com a fotografia. Eu já vivi tanta coisa maravilhosa que eu só posso contar a história, mas não posso mostrar em imagem. Mas Então, é isso meio que interessante me você motivou. trazer isso, né? Que esse estímulo desde de pequeno já vai treinando o olhar, né? Mesmo sem o equipamento, meio que você já estava Com certeza. trabalhando, né, o registro, né, dessas memórias, né? Sem dúvida. E também, acho que na minha criação, eu sempre tive muito acesso a filmes, peças de teatro, livros. E, como eu falei, a arte circulava na minha família, né, em vários níveis, na música, na pintura. Essa minha avó, que era pintora, ela inclusive era fotógrafa, mas, assim, ela usava da fotografia como uma ferramenta para a pintura dela. Sim. Então ela ia nos lugares, tirava as fotos, revelava e depois ela pintava a paisagem para não ter que ir até o lugar fazer a pintura. Ela preferia pintar no ateliê dela. Então, como eu tive essa atmosfera crescendo, então eu acho que isso foi me infectando de alguma maneira, né? Mas a vida vai levando a gente para alguns rumos diferentes. Eu acabei entrando mais por um lado business, e quando eu estava lá já completamente atolado naquela atmosfera ali, foi que eu precisei tomar um fôlego e percebi que, opa, não é por aqui que eu quero andar, é por ali. Mas é legal porque o marketing, ele me ajudou e me ajuda, continua me ajudando bastante na profissão, né? Porque, afinal de contas, a profissão não é só fotografar, não é só filmar, né? Claro. A gente tem que lidar com N outros aspectos, né? Que o marketing me trouxe, assim, muito conhecimento para poder lidar com tudo isso, né? Desde a parte organizacional, depois parte financeira, né? De como vender o meu serviço, como criar uma imagem minha profissional, para que os outros me conheçam e tenham desejo em contratar o meu trabalho. Então, o marketing me ajudou muito nisso. Então, é o que eu falo, tipo, nenhum estudo é perda de tempo, né? Tudo agrega. Isso é bem importante você destacar, porque você vai transferindo experiências anteriores para aquilo que você faz hoje, né? Então você pode não atuar diretamente, mas você tem habilidades ou até algumas técnicas que acabam, né, sendo aplicadas dentro do contexto de fotógrafo, né? E eu queria entender um pouquinho de você, depois de formado, qual foi a tua dinâmica aqui no Brasil, o que aconteceu daí como profissional da fotografia? Cara, no começo foi duro, né? No começo é fácil. Acho que o primeiro passo é realmente o mais difícil. Eu acredito que eu tive um privilégio enorme de contar com a segurança e o apoio da minha família, né? Então eu meio que pensava, se tudo der errado, pelo menos ainda tenho para onde correr. Eu posso ir para casa dos meus pais, que eu não vou estar na Rua da Amargura dormindo debaixo do viaduto, né? Mas, além disso ter me ajudado muito, é uma construção. Então, os 2 primeiros anos, eu passei bastante apuro, assim, financeiro, né? Porque eu não tinha uma carteira de clientes, as pessoas não me conheciam, eu não tinha ainda uma carreira consolidada como fotógrafo. Então, os clientes estavam me contratavam mais como uma aposta, né? Vamos apostar, parece que esse menino tem talento, parece que ele vai entregar. E é uma construção, né? Eu fui entregando, eu fui tendo bons relacionamentos, as pessoas foram me indicando umas para as outras, e nisso eu fui crescendo. E outra coisa que eu tive muita sorte é que nessa época o Facebook começou a bombar no Brasil. E aí eu fiz uma página de fotografia no Facebook, e isso eu tô falando antes do Instagram ainda ter sido lançado, né? E isso me deu muita projeção, porque era uma época em que o algoritmo das redes sociais era mais orgânico. E ele entregava para todos os seus seguidores, né? Não era essa coisa limitada que está hoje em dia. Então, nisso eu tive muita ajuda. Depois do Instagram, aconteceu a mesma coisa, né? Eu entrei logo cedo na rede social e comecei a publicar tudo como fotógrafo. E a coisa me proporcionou, assim, uma projeção. E colocou no mundo, né? Colocou no mundo uma projeção muito legal, assim. Eu comecei a conhecer pessoas em Florianópolis, em São Paulo. Em São Paulo já tinha toda a minha rede de pessoas conhecidas desde que eu nasci, porque eu sou de São Paulo, né? E vivi lá até
até terminar a faculdade. É aí que eu fui para Curitiba e fiquei 10 anos em Curitiba. Mas mesmo em Curitiba, como eu falei, eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de chegar, eu fui conhecer as pessoas no curso, então a rede social me ajudou muito nessa questão de divulgar o meu trabalho, de atingir outras pessoas, e numa época que a rede social ainda estava no começo, então as pessoas adoravam curtir, comentar, compartilhar, né? Hoje em dia isso acontece um pouco menos, né? O próprio algoritmo dá uma tesourada nisso daí, mas eu acredito que a gente ainda tem as ferramentas todas para que as pessoas que estão trilhando um caminho, porque é isso, né? É muito complicado a gente falar de definir uma carreira, e basicamente é o que a sociedade e a vida nos pede quando a gente decide o que a gente vai estudar na faculdade, né? Você praticamente está definindo o seu futuro. Mas se eu posso dar uma dica, se eu posso falar alguma coisa por experiência pessoal, é que nada está definido, está tudo em aberto. São fases, né? A gente escolhe o que a gente vai fazer agora, nesse momento. Às vezes a gente não escolhe, as coisas é que escolhem a gente, mas existe sempre a possibilidade da gente mudar de caminho, né? De, em vez de ir para a direita e para a esquerda, em vez de ir para trás e para frente. São ciclos, né? Em vez de trabalhar com business, agora eu vou trabalhar com arte. Exatamente. E eu acho que uma das coisas que mais me encanta na fotografia é exatamente essa questão da democracia em termos de idade também. A pessoa pode ter 15 anos de idade ou 75 anos de idade, ela pode começar a fotografar, né? O meu maior ídolo é o Sebastião Salgado, veja lá, o cara tá já um senhorzinho de idade e produzindo o melhor conteúdo da vida dele. Sim, sem dúvida. Então, assim, às vezes também, quando eu paro para pensar na minha carreira, eu falo, nossa, eu tô com 38 anos. Às vezes parece que eu tô velho, às vezes parece que eu tô muito jovem. Porque é isso, eu olho pro meu ídolo e eu falo, nossa, tem muito ainda para fazer, né? Fotografia pela frente, sabe? Então, assim, acho que a longevidade dessa profissão é um negócio muito maravilhoso, né? Porque mesmo quando a pessoa se aposenta, ela consegue ainda exercer a fotografia, né? Sim, sim. E por mais que ela ainda não esteja... Por mais que de repente aconteçam algumas limitações, você não ande mais com uma 70-200, não sei o que, pô, olha essa daqui, olha o tamaninho. Isso aqui, mesmo quando eu tiver com 90 anos de idade, eu tô carregando isso daqui no meu pescoço. Exatamente. Né? E essa câmera aqui, ela faz imagens incríveis, né? Uma câmera de filme, no caso. Né? Eu gosto muito de fotografar analógico, né? Então eu ando muito com a minha câmera analógica. De uns tempos para cá, minhas férias, eu não levo mais nada digital, eu levo coisas analógicas, porque quando eu volto de férias, a última coisa que eu quero ter é trabalho no computador. Já resolve tudo. Depois recebe. Eles resolvem tudo para mim. Mas aí no trabalho a gente usa digital, porque é o que o mercado pede, precisa. Ei, Marcel, e você conheceu o Brasil inteiro através da fotografia, né? Cara, eu acho que falta agora 4 estados. Rodou praticamente tudo, então. Tudo, por causa da fotografia. Em 2014 eu aprovei um projeto de Lei Rouanet, né? E aí eu comecei a produzir esse livro aqui, Brasil, País da Água. Legal. E esse livro foi lançado em 2015 e foi também uma das maneiras que eu encontrei para fazer a fotografia que eu me identifico e que eu acredito que é onde mora o meu maior dom, a minha maior habilidade, que é fotografar a paisagem, natureza. Então eu fiz esse livro, que é um livro de educação ambiental. Além do livro, foi feito um filme também, está no YouTube, depois posso deixar o link, mas isso, quem a gente quiser coloca procurar aqui. Se chama Brasil, o País da Água. Se procurar no YouTube vai achar fácil. O filme é antigo, então... Por favor, peguem leve comigo, porque eu tinha 4 anos de fotografia e acho que uns 2 de cinematógrafo. Né? O filme foi todo feito com uma Canon 7D na época. Né? Então, assim, de lá para cá, houve uma revolução tecnológica gigantesca nos equipamentos. Né? Então, hoje a gente consegue ter filmagens com uma qualidade muito superior. Mas o legal do livro, eu estava falando até hoje num podcast de uns amigos que eu estava participando, que o legal da fotografia é que de lá para cá não houve assim, tanto avanço em termos de qualidade de imagem para foto. Né? Teve um avanço tecnológico nas funções de câmera, foco automático sim. e tal.
Mas quando eu olho esse livro que foi feito há 10 anos atrás, eu olho as minhas fotografias e falo, cara, se eu tivesse feito hoje, Teria essa. não estaria muito Aham. diferente disso, Sim, sim. sabe? Então, é muito legal isso, esse poder da longevidade. A partir do momento que você encontra a sua identidade, sabe como trabalhar o teu material, você tem orgulho dele hoje, daqui 10, 15, 20 anos, você vai olhar para trás, você vai olhar para aquilo e vai falar, olha só, ó, já era bom, que massa, né? É claro que antes disso existe toda uma escadinha de Claro, aprendizagem, né? É uma e você olha para trás e evolução. fala, nossa, como era ruim. Mas outras coisas não, desde que você consiga aplicar conceitos de composição, né, o tratamento de cor, do jeito que tem que ser feito, sem nenhum exagero. Acho que o material é a prova do futuro, né, como o pessoal gosta de Sim. falar na indústria. E circulando aí, né, pelo Brasil, fazendo os seus trabalhos, você chega no momento que fala, vou para fora, né? Que momento foi esse? Por que você chegou a essa decisão de se mudar? Aí foi uma questão bem pessoal mesmo, né? Aham. E eu sempre tive a vontade de morar fora do Brasil, mas eu tinha como uma meta pessoal conhecer o meu país inteiro Antes antes disso. de sair por aí querendo Aham. conhecer outras culturas e viver Sim. outros países, né? Acabei que eu não consegui atingir a minha meta por 4 estados, Mas dá para mas voltar como eu pelo já tinha menos para visitado fazer a esses maioria, trabalhos? dá sim. Mas como eu já tinha conhecido 22 dos 26, eu Aham. falei assim, eu acho que tá na hora. Sim. E também fiquei pensando, fiquei projetando muito isso, do tipo, pô, aqui no Brasil eu já viajo tanto, imagina se eu estiver morando num lugar como Portugal, né? Porque é tão pequenininho Portugal, que se no Brasil eu estou viajando para Rio de Janeiro, para Bahia, para o Maranhão, para a Amazônia, para o Rio Grande do Sul, para Mato Grosso do Aham. Sul, eu estou viajando tudo isso no Brasil, se a minha área Imagine de na atuação Europa. na Europa Aham. for parecida, Sim. você imagina, eu vou para Inglaterra, eu vou para França, eu vou para Espanha, eu vou para Itália, e Exatamente. tá dito e feito. Eu cheguei aqui em junho, em outubro, primeira proposta de trabalho fora que me chegou foi para filmar uma campanha para Levi's, lá em Milão. Uhum. Aí eu já fiquei, pô, É é isso, isso. acho que veio a tacada certa, eu vim pro lugar certo, não sei o quê. Mas foi só a empolgação do momento mesmo, porque os dois primeiros. Engraçado como são ciclos na vida, né? Você Uhum. vê que em Curitiba, os meus 2 primeiros anos, quando eu resolvi mudar de carreira, foram muito difíceis. E quando eu resolvi mudar de país, os meus 2 primeiros anos aqui também foram muito difíceis. Pouco trabalho, não conhecia ninguém, tinha que ficar vendendo meu trabalho por muito menos do que eu vendia no Brasil, né? Foi literalmente 2 passos para trás para Mas Marcelo, começar a isso andar que para eu ia frente, falar, sabe? né? Porque as mudanças, muitas vezes, você precisa recuar um pouquinho, né? Para poder daí mirar Exato, para onde você quer ir e depois voltar naquela crescente, né? Na evolução. com certeza. Então, se o nosso tema aqui é, de repente, dar um pouquinho de segurança para as pessoas que estão cogitando mudar de carreira, pessoal, tenham coragem e vão com fé e foco, porque tudo que é preciso é isso. É óbvio que no começo vai ser difícil, mas se você está fazendo isso porque você genuinamente sente que isso te faz vibrar, faz teu coração bater mais forte, isso vai se pagar lá na frente. E Porque hoje vocês vão você. mudar o seu estilo de vida e vão ter uma vida muito mais satisfatória, né? Como fala, de realização pessoal, sabe? Aham. Tipo, se você não se sente realizado no seu trabalho, muda de carreira. Não fica porque isso só te adoece. E hoje, Eu sou hoje o maior você. advogado do corra atrás daquilo que você ama. Ótimo. Então hoje você mudaria de novo. Não, porque é isso. Não, não, eu digo se você Não voltasse mudaria de país, atrás ali, talvez. né, Nossa, saindo não do me arrependo de marketing. nada do que eu tenho feito. É engraçado, porque as pessoas me perguntam, né? Você se arrepende de alguma coisa na vida? Me arrependo de não ter começado a fotografar mais cedo. E hoje, para a gente finalizar aqui, É só Marcelo, isso. Marcelo, para a gente finalizar aqui, como que é a tua atuação hoje aí em Portugal? Qual que é a sua dinâmica de trabalho? Que até você evoluiu, como também entrou o audiovisual, né? Você fazendo direção de fotografia.
Então, eu preciso comentar que, na minha história, aquela frase de Deus escreve certo por linhas tortas, ela é muito verdadeira. Porque eu comecei a fotografar com uma câmera que só fotografava. Era uma Nikon D80. E aí, eu fui assaltado em Curitiba. Me levaram tudo. Eu tinha acabado de comprar o primeiro iPad, ele tinha acabado de sair. E eu comprei exatamente para montar meu portfólio e poder apresentar para os clientes de uma maneira mais profissional. Então me roubaram tudo e eu fiquei sem nada e desesperado, né? Falando, nossa, eu não estou acreditando nisso, né? Já decidi que quero seguir esse caminho e agora me acontece isso. Coincidentemente, estava vindo um amigo do Japão para o Brasil com uma Canon 7D. E aí ele fez um precinho lá para mim que eu falei, cara, eu vou comprar tua câmera. E só comprei o corpo, não tinha nem lente. Mas eu vou comprar tua câmera porque eu sei que eu quero fotografar e essa oportunidade que você tem aí é a melhor que tem no momento, né? Não vou conseguir achar uma câmera tão boa por esse valor. Aí acontece que a câmera filmava. E aí o que aconteceu? Eu comecei a filmar. Tava lá o recurso disponível. Exatamente, então virava a chavinha lá atrás naquela e apertava para gravar e aí começou a brincadeira. E aí alguns amigos viram e interessados, eu sempre fui muito... Por causa dessa minha atmosfera artística da família, meus amigos também sempre foram muito artistas. Então tenho muitos amigos músicos em Curitiba, né? Então isso me ajudou muito no começo da carreira, porque eu fazia clipe, sessão de fotos para CD, para cartaz, para não sei o quê. Trabalhei muito com os músicos aí da cena de Curitiba. Aí eu comecei a fazer videoclipe de música e vídeo de skate dos meus amigos skatistas. Eu nunca fui bom skatista, então filmar os outros era melhor que eu. Acompanhava de longe. E aí esse negócio do filmar começou super autodidata, assim. Eu fui buscando conhecimento com o embasamento todo que eu tive no Centro Europeu de Fotografia. Né? Então eu aplicava todo esse conhecimento da fotografia para o vídeo, mas ia além, sempre buscando informações, sempre perguntando para as pessoas mais velhas, pessoas que eu via trabalhando já mais profissionalmente, se tinha alguma dica, isso, aquilo. Então eu ia sugando, eu era um pentelho, para ser bem sincero, eu pentelhava todo mundo com 1 milhão de perguntas, eu queria saber de tudo. Sede de aprender mesmo. E aí isso aí foi evoluindo até o ponto que eu fiz o livro e o filme. Aí, a partir disso, eu chamei a atenção de algumas produtoras em Curitiba que começaram a me chamar para fazer making-off de publicidade. Então, eu ia para os sets de publicidade para fazer o making-off das equipes trabalhando. Até um momento que me chamaram para ser assistente de câmera num set. Aí eu fui assistente de câmera e tal, e sempre mirando a direção de fotografia, que eu sempre quis operar a câmera, mas fazer a direção de fotografia. E aí isso foi evoluindo até o momento que eu tive a oportunidade, que me chamaram para fazer a direção de fotografia. Claro que, paralelamente, eu ia fazendo a direção de fotografia de projetos autorais para que eu pudesse ter um portfólio para apresentar, né? Então é aquela coisa do tipo, você tem que se preparar, porque a hora que a oportunidade bater na tua porta, se você não estiver preparado, ela vai passar. Então, vai atrás de conhecimento, se prepara, se imuna de conhecimento. E tudo que você for capaz de se munir, seja de equipamento, conhecimento, pessoa, tudo isso vale, né? Porque a hora que a oportunidade bater na porta, você tem que estar pronto para atendê-la da melhor maneira possível e agarrar aquilo com unhas e dentes. Com todas as forças, com certeza. Eu sempre acreditei muito nisso e trabalhei para isso. E aí aconteceu. E aí eu tive essa primeira oportunidade, foi um videoclipe, eu fiz a direção de fotografia e a direção. E aí depois começaram a aparecer outros, porque viram e gostaram, e aí eu fiz lá já logo 5, 6 numa sequência. Aí depois começaram a aparecer trabalhos corporativos para eu fazer, e aí começou a aparecer mais feature filme mesmo, né? Mais curta-metragem. Eu fiz um curta-metragem em 2018, que quase foi para os Oscars. A gente... Esse curta é do Guga Milan, que é um brasileiro radicado em Nova York. E a gente conseguiu vencer vários concursos que eram etapas para possibilitar que o filme fosse para os Oscars. E eles venceram todos os concursos e aí no crivo do Oscar eles preferiram selecionar outros filmes para estar lá. Mas só de ter esse gostinho do quase lá já foi assim, um negócio incrível, né?
E aí eu cheguei aqui em Portugal e comecei a me divulgar como diretor de fotografia, ia colocar muito material na rede, e aí eu tive a sorte também de estar aqui e ter Nazaré com as Ondas Gigantes, né, que é um lugar único no mundo e que chama muita atenção, gera muito engajamento nas redes sociais e todo mundo bota os olhos lá, nesse universo dos esportes, né, porque eu acho que eu esqueci de falar, além do trabalho com educação ambiental, eu faço muita moda, esportes radicais, né? Skate, Sim. surf e outros. E filmes diversos, propagandas, né? Campanhas publicitárias, né? Então, com esse trabalho feito em Nazaré, eu comecei a chamar a atenção de produtoras que estavam fazendo materiais para Netflix, para HBO. E ali foi a minha porta de entrada para esse universo mais... Como é que eu posso falar? High budget. Né? Um universo mais cinematográfico mesmo. Sim, sim. Né? Então hoje eu já tenho material que eu filmei que está na Netflix, eu tenho outros materiais que estão na HBO. Não sei se vocês viram essa série de Nazaré na HBO. Para quem não viu, se tiver curiosidade, se chama 100 Foot Wave. Em inglês o nome, né? Que é a onda de 100 pés. Vamos colocar o link aqui também depois para a galera, né, acompanhar. Boa. E na Netflix chama Human Playground, que é o playground humano. Eu nem sei se essa série está disponível na Netflix Brasil, mas se alguém tiver um VPN consegue assistir. Que é uma série sobre esportes diversos, não muito convencionais, né? Existem até esportes indígenas e tudo mais. E aí no episódio de Nazaré a equipe me contatou porque já tinha visto minhas imagens e queria contar com a minha expertise de conhecer o lugar, conhecer as pessoas e saber o momento certo de voar com drone, por exemplo. Então, todo o footage aéreo dessa série fui eu que fiz. Muito legal. Ali em Nazaré, né? Essa série acho que são 6, se não me engano, são 6 episódios. Um deles é Nazaré, é o único episódio que eu trabalhei. O resto foram todas as equipes locais nos outros locais. E aí hoje estamos aí, fazendo isso e documentários, né? Há 2 anos atrás eu fiz um documentário autoral que eu também dirigi a fotografia. A gente rodou 24 países em 60 dias aqui na Europa. Uau! É um documentário que ainda não está pronto, ele ainda está em pós-produção, mas é um ultramaratonista que se propôs a correr uma maratona em cada país da União Europeia em 2 meses. Então foi uma loucura, a gente saiu de carro com uma camper van para cima e para baixo, rodamos, acho que deu 15 mil quilômetros, um negócio assim, em 2 meses, né? E era essa loucura de ele corre, eu filmo, ele termina, a gente come, descansa, pega a estrada, viaja para o próximo país para fazer tudo igual de novo. E isso a gente ficou 2 meses. O ano passado eu fiz um outro com uma ciclista, que também está em pós-produção, inclusive eu estou fazendo o color grading dele aqui nesse momento, né? Deu uma pausa aqui para poder falar contigo. Pô, que legal. E esse deve ficar pronto até primeiro. E agora... estamos aí, né? Agora em janeiro também foi muito legal porque eu fui convidado para ir para a Arábia Saudita para filmar uma campanha para Bentley e para Richard Mille, que é uma marca de relógios. Sim. Então assinar a direção de fotografia para marcas dessa amplitude, né, dessa magnitude, para mim é uma sensação de missão cumprida, e aí eu tenho super orgulho de ter esse background, de ter vindo do Centro Europeu, de poder compartilhar com vocês essas experiências, né? De mostrar onde eu estou agora, 10, 15 anos depois de ter feito o curso. Então, assim, se eu tenho algo para deixar aqui para vocês corram atrás dos seus sonhos, façam acontecer. Agora, é muito importante saber que um sonho sem ação é só um sonho. É só um Agora, sonho. Um sonho com ação vira realidade. Exatamente, tá? Um sonho com ação. As coisas acontecem. E eu sou prova viva, tá? Sou prova viva, que acontece mesmo. Nossa, a gente precisaria aqui de horas contigo, Marcel. A gente precisaria de horas aqui contigo, porque imagino quantas histórias que tem aí para serem contadas ao longo de toda a sua jornada, né? Mas como que o pessoal faz para te encontrar no Instagram? Meu Instagram é Marcel Faveri. O Faveri é F-A-V-E-R-Y. Beleza. Pode deixar, vamos deixar aqui. Pessoal. Se alguém tiver curioso em ver meu portfólio, é marcelfaveri.com. Tem o meu website lá com
portfólio um pouco mais antigo. O Instagram já tem umas coisas mais recentes. Não, legal. E basicamente são essas as redes que eu uso. A gente vai colocar aqui para o pessoal conhecer mais de perto aí o seu trabalho, porque na conversa a gente vai imaginando, né? E nada melhor, né, do que ver, né, as suas imagens aí para poder enxergar ainda melhor tudo que você transmitiu para a gente. Queria agradecer você aí pelo seu tempo, né? A gente deu aí uma interrompida aí no seu trabalho, você volta agora, né, para esse trabalho. Eu agradeço o pessoal que está nos ouvindo aqui. Quem ainda não segue o Centro Europeu também nas redes sociais, @CentroEuropeoBR, o meu @Ronaldo Cavalieri. Esse material vai para o YouTube para a galera assistir aí, né, e acompanhar a nossa conversa. E de fato, né, eu acho que é uma inspiração e eu acho que o teu fechamento é fantástico quando você fala da necessidade de ação, né? Então as pessoas têm aí caminhos, ciclos, mas na insatisfação, né, precisa de movimento para você se encontrar e se descobrir, se realizar dentro daquilo que faz sentido para você naquele momento, né, Marcelo? Com certeza, e é isso, acho que o segredo é não ficar parado, né? Eu mesmo daqui 2 horas eu estou entrando numa aula, então você vê, já são 15 anos de fotografia, mas sempre aprendendo. Tem uma aula aí para fazer hoje. Então é isso, eu acho que o segredo da jovialidade, do trabalho, tá ali falando com todo mundo, se comunicando, é você sempre buscar conhecimento, nunca parar, não parar de sonhar, não parar de fazer, aplicar seus conhecimentos. Aprender uma coisa nova, vai lá e aplica, experimenta, compartilha com os colegas, com os amigos, bota isso no mundo, porque é incrível, né? Eu também tenho o meu programa de mentorias que eu faço para o pessoal, também estou dando aula no Centro Europeu online, né, aqui à distância, e é impressionante como a gente está sempre aprendendo, mesmo quando a gente está tentando ensinar alguém alguma coisa, a gente está aprendendo. Então tudo isso é muito importante. E se você está aí ouvindo, está pensando em mudar de carreira, você só precisa absorver essa questão para a tua vida. Tipo, o estilo de vida que você precisa ter é de um ávido curioso, sedento pela vida, que gosta de prestar atenção nos detalhes, porque isso vai fazer toda a diferença na tua fotografia, se for o caso. Quem está ouvindo a gente aqui, de repente, está pensando em ir para esse caminho. Então, é isso aí. E espero ver vocês. E quem está assistindo a gente aí, de repente, for me seguir lá no Instagram, me manda uma mensagem, fala que você viu esse nosso bate-papo aqui. E eu vou ter o maior prazer de trocar ideias, de repente dar dicas e falar um pouquinho dessa experiência de trabalhar fora do Brasil e como que é no Brasil, fazer um paralelo. Enfim, estou sempre aí disponível e disposto a conectar, conversar e conhecer novas pessoas. Show de bola, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço para você. Valeu, Ronaldo. Obrigado aí todo mundo do Centro Europeu. Um beijão para a Charlie e para a Tânia, que são espetaculares, impecáveis há mais de 15 anos comigo. E estou super agradecido e contente de poder dividir aqui um pouquinho da minha história com todo mundo. Show de bola. Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio aqui de Transformação Criativa.